Muito bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando, nos preparando para o nosso Clube do Livro, para o nosso estudo de hoje, onde vamos aprofundar, estudar mais e mais este livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito. Vamos continuar a nossa jornada de entendimentos sobre a constelação familiar, utilizando esse livro de referência. Um capítulo que se chama Os Grandes Conflitos. Vamos estudar os ensinamentos da constelação familiar sobre este tema: relações humanas, conflitos entre grupos. Vamos chegando e nos preparando para aprofundarmos aqui os entendimentos. Bom dia, Fátima. Bom dia, Marina. Bom dia, Antônio, a Jaque, a Lorena. Que bom ver vocês aqui. Dando um minutinho inicial para o pessoal ir chegando, para a gente estudar então esses conceitos aqui fundamentais da constelação familiar e do trabalho de Bert Hellinger. Estamos hoje na penúltima live sobre esse livro, a reta final do nosso Clube do Livro 2.0. Então vamos aproveitar para aprofundarmos ainda mais nos nossos estudos. Bom dia, Paula. Que bom ver vocês aqui. E depois nos preparar para o Clube do Livro 3.0. Já temos livros aí em votação. O pessoal está escolhendo aí os próximos estudos. Maravilha. Vai colocando. Marina já colocou ali Limeira do Oeste, vai colocando a cidade-estado de onde você fala, para a gente ir se conectando aí, os conterrâneos. E vamos fazer a nossa corrente do bem, ok? Clica, para quem é novo, clica nessa seta aqui, ó, que está aqui ou aqui, e bora convidar o pessoal para estar aí na nossa live junto com a gente. Chamar os buscadores, os terapeutas que você conhece. Para a gente formar uma egrégora que tem a ver com o nosso tema de hoje. Consciência de grupo. Isso nos influencia muito mais do que a gente imagina. Quando a gente forma uma consciência de grupo positiva, focada em crescimento, existem fluxos espirituais que chegam até nós e nos beneficiam, sem que a gente muitas vezes perceba que isso está acontecendo. Da mesma forma, quando você pertence a determinados grupos complicados, muitas vezes você é influenciado negativamente ali e nem percebe que isso está acontecendo.
Então, estou conectando aqui os meus alunos, pacientes. Os membros do clube. E bora lá, vamos estudar então. Bom dia, Aline, a Perla, a Flaiane, a Ana, a Irene, a Edna, Margarete. E bom ter vocês aqui. Então vamos iniciar o nosso tema de hoje. Essa é a nossa live 60 desse Clube do Livro. Já são 60 lives dessa segunda edição do Clube do Livro. Essa é a 60. E sobre o livro hoje de Bert Hellinger, O Amor do Espírito, para quem chegou agora. Uma parte que está no capítulo, que está na página 237, para quem tem o livro físico. 237 para quem tem o livro físico, uma parte que se chama Os Grandes Conflitos. Aqui nessa parte, nesse capítulo, ele vai falar sobre os conflitos de grupo. Os conflitos de grupo, como por exemplo, guerras, questões políticas, aqui, conflitos entre famílias, entre empresas, o que for. Conflitos relacionados a grupos, né? E como isso se relaciona com os indivíduos, individual, né? Cada pessoa em si. E também como funciona sistemicamente falando essa consciência de grupo. E as leis, como atua, né? A consciência das pessoas dentro de cada processo aqui. Então, e aí ele traz essa visão do porquê que essas guerras surgem, por exemplo, né? E o caminho para a paz, com base nos ensinamentos sistêmicos. O primeiro ponto que ele traz nesse capítulo e enfatiza novamente é a questão da boa consciência e má consciência, que para quem estuda a constelação precisa entender mais profundamente o que isso funciona, boa consciência e má consciência. Sempre que falamos de boa consciência e má consciência, estamos falando da consciência de grupo, do grupo ao qual fazemos parte. Tem que tomar cuidado com esse termo. Não quer dizer boa e má consciência, não quer dizer a pessoa que é boa, tem a consciência pura, e a pessoa que é do mal. Não é isso que representa esses ensinamentos. Aqui, dentro dos conceitos da constelação, tem a ver com você ir a favor. Boa consciência, então, é quando você vai a favor da consciência do grupo ao qual você faz parte. E má consciência é quando você atua naquele grupo que você faz parte, você atua como a ovelha negra, por exemplo, o rebelde, aquele que não segue as tradições. Basicamente é isso. É relacionado ao grupo que você faz parte. E aí não quer dizer que quando você tem uma boa consciência no seu grupo, que você vai estar fazendo algo do bem, que você vai estar fazendo algo que favorece os outros.
Você pode estar fazendo algo que favorece só o seu grupo. O seu grupo. Um exemplo, vamos supor que um funcionário, ele pensando na empresa que ele faz parte, em salvar a empresa que ele faz parte, ele acaba fazendo negociações ali que prejudicam outras pessoas, mas ajuda a empresa dele. Essa pessoa está agindo ali perante o grupo dele com uma boa consciência, em prol do grupo dele. Porém, perante o todo, ele está infringindo leis divinas. Uma guerra, pensa assim, os heróis de guerra, porque eles são heróis para o grupo deles. Para o outro grupo ele é um vilão, ou seja, ele tem uma boa consciência perante o grupo dele, mesmo que ele faça mal a outras pessoas. Então essa questão de boa e má consciência tem a ver com a sobrevivência do seu grupo e a sua sobrevivência perante o seu grupo. E é por isso que até o Bert Hellinger fala que isso leva a absurdos pelo pertencimento. Quando você pensa, por exemplo, no cenário da Segunda Guerra Mundial e tudo, muitas pessoas que seguiram ali o movimento alemão, elas estavam fazendo com super orgulho no seu patriotismo ali, mesmo que fazia absurdo de mal para outras pessoas. E o outro lado na guerra também, né? Funciona assim nesses movimentos de guerra, porque é como se você estivesse servindo a algo maior, o seu país, a sobrevivência da sua família e tudo mais, perante a perpetuação do seu grupo. Então isso é bem delicado. Até o próprio Bert fala que a maior parte dos absurdos, né, em relação a fazer mal para outras pessoas, na maioria das vezes a pessoa que fez estava fazendo de boa consciência perante o grupo que ela pertence. Vamos supor, a pessoa que faz parte de uma facção criminosa, ela faz parte de uma facção criminosa e aí, para aquela facção ali cumprir as questões que ela quer, eles precisam executar vários crimes. Eles fazem de boa consciência perante o seu grupo. Um outro exemplo, vamos supor que a pessoa faz parte ali de uma família onde só tem criminosos ali na família. Vamos supor. A família ali vem de uma linhagem já de pessoas envolvidas no crime. Se essa pessoa ela decide um outro caminho, ela decide a honestidade, ela vai sentir a sua consciência pesada perante o seu grupo. Por isso que e quando ela entra no caminho do crime ali, ela sente um alívio por outro lado, ela está honrando os seus. Isso não é só nesse sentido que a gente está falando. Se você vem de uma família de pessoas doentes, por exemplo, só doença, sem perceber você pode ficar com a consciência pesada, com culpa de ser saudável. Uma linhagem de pessoas pobres, de escassez, você pode ficar com culpa, consciência pesada de ser próspero, de ganhar muito dinheiro. Uma linhagem de pessoas com problemas de casal, ou de um exemplo que é muito comum, por exemplo, mulheres que ficaram sozinhas, uma linhagem ali, uma sequência de mulheres que ficaram sozinhas. A próxima mulher que vem nessa linhagem, ela pode ficar com a consciência pesada, com uma má consciência
de ter um bom relacionamento. E aí ela se sabota muitas vezes e nem percebe que isso está acontecendo, que vem daí. Por exemplo, você vem de uma linhagem de católicos fervorosos. Aí você decide expandir, seguir um outro caminho espiritual, abrir outras compreensões. Você vai ficar com a má consciência perante o seu grupo ali e pode ter problemas, em relação ao seu caminho. Você se sentir culpado. Exatamente. A Paula falou assim: aquele que faz diferente da família corre o risco de ser excluído pelo grupo. E é justamente por esse medo que às vezes a pessoa se sabota no seu caminho. E aqueles que excluem os familiares, por exemplo, ou as pessoas daquele grupo que excluem, estão fazendo isso de boa consciência perante o grupo. Só que mal eles sabem o quanto isso trava tudo no grupo. E inclusive tem um ensinamento que as pessoas não sabem, né, nessa questão de exclusão, que diz o seguinte, e nesse capítulo ele enfatiza: o excluído ganha mais poder no campo familiar. Guardem esse ensinamento. O excluído ganha mais poder no campo familiar. Então, quando uma pessoa nascida ou não nascida, independente do motivo, foi excluído da família, o campo dessa pessoa, a energia dessa pessoa, ela cresce no sistema e afeta as pessoas. O destino dessa pessoa, vamos supor que essa pessoa ela é excluída e ela tem um destino de sofrimento por causa disso. Esse sofrimento, ele impregna no destino dos outros familiares. O campo dessa pessoa, o emocional, o mental, impregna no campo emocional, mental das outras pessoas, da família. Por isso que muitas vezes problemas mentais, problemas de saúde mental na família, muitas vezes tem a ver com excluídos, com o campo de sofrimento de excluídos. Muita doença tem a ver, muitas doenças estão expressando a carga de sofrimento daquele que foi excluído na família. A doença está pedindo para olhar para os excluídos. Então é bem delicado essa questão de exclusão na família. Aqueles que são excluídos, a sua energia ela cresce no campo sistêmico familiar e influencia muita coisa, ganha poder de influência dentro do campo espiritual da família. Então é fundamental esse trabalho sistêmico relacionado a incluir os excluídos na nossa família, certo? E aí ele diz o seguinte nesse capítulo, né, que basicamente esses conflitos que envolvem, né, guerras, grupos, por exemplo, conflito de torcida organizada, tudo isso que envolve confronto entre dois grupos está relacionado com o que ele fala ele chama de vontade do extermínio. E se a gente parar para perceber, é assim que funciona mesmo, né? Vontade do extermínio, de exterminar mesmo, por isso que ocasiona, a pessoa deseja que o outro lado desapareça, que o diferente desapareça, pessoas com ideias contrárias.
Parem para perceber a dificuldade que a gente tem de lidar com pessoas com ideias contrárias. Tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que se você às vezes você concorda 90% com a pessoa. Você concorda 90% com a pessoa. Aí tem 10% ali que a pessoa descobre que você tem ideia diferente dela. Você pensa diferente, tem um posicionamento diferente. Essa pessoa pode virar a cara, cortar a relação com você, virar a cara para você por causa de uma ideia diferente que você tem em relação a algum assunto. Isso é um impulso instintivo. É um impulso instintivo. Na época de eleição a gente percebe muito isso. Quanta quebra na família que nós temos por causa de posições políticas, né? Posições religiosas também é muito complicado nesse sentido. Porque está relacionado com o medo da sobrevivência. Isso é instintivo, é evolutivo. Porque no desenvolvimento aí evolutivo das espécies e tudo, aquele que era diferente era uma ameaça ao grupo. Tinha questão de território. E aí ativa nas pessoas o mecanismo de luta ou fuga. De atacar aquele que é diferente, que pensa diferente, que tem posicionamentos diferentes ali. Ou de fazer a pessoa fugir para longe. Fugir para longe. Ele dá exemplo aqui sobre as guerras santas, né? Parem para pensar sobre esse nome, né? Guerra Santa. Guerra Santa para aqueles que fazem parte daquele grupo. Fazia guerras numa boa consciência, em prol do próprio grupo, como se fosse algo sagrado. Entende que é um nível de consciência limitado? Você considera só as pessoas daquele grupo como seus irmãos, né? E aí, conforme você vai expandindo a sua consciência, que você vai entendendo que, na verdade, tudo é uma coisa só e todos nós, né, viemos da mesma fonte. Então, todos já são irmãos, né? Conforme vai se afastando do divino e aumentando a consciência de separação, maior é a probabilidade de conflitos, nesse sentido, de guerra mesmo, né? Porque você não enxerga a conexão entre você e o outro. Por isso que o Hélio Couto, nas palestras dele, ele enfatiza muito essa questão de que o monoteísmo é uma das chaves para o fim das guerras, né? De considerarmos que só existe um único Deus com muitas interpretações diferentes, mas são interpretações, né? Como o Joseph Campbell falava, são as máscaras de Deus, né? Cada tradição com a sua máscara, o seu leque de interpretação. Mas no fundo é uma única energia. Uma única energia e todos nós estamos unificados nela. Então, se essa questão fosse entendida, que todos somos um, estamos conectados e que se aquilo que você faz ao outro, você está fazendo a você, vai voltar para você, não teria isso. Por exemplo, muitas nações que tiveram grandes problemas, até espiritualmente não se fala isso, as pessoas não correlacionam com isso,
até inclusive desastres naturais, ou nações que hoje são atacadas, ou que foram atacadas, grupos que foram atacados também no passado, tem relação com questões kármicas, onde num outro passado mais distante, eles que foram os agressores. E aí fica nessa balança kármica. Aí essa gangorra, vítima, agressor, essa gangorra de vingança, muitas guerras que acontecem hoje são vinganças inconscientes. Às vezes aquele povo nem sabe que está atacando o outro por uma vingança inconsciente. Às vezes o problema originário daquele conflito vem de tempo remoto, onde aquelas ancestralidades, aquelas tradições ou aquelas religiões, seja o que for, guerrearam entre si, aquilo ficou em aberto, mal resolvido, e aí o conflito estoura de novo por uma vingança inconsciente de um dos lados. Isso acontece muito mais do que vocês podem imaginar. Muito mais do que vocês podem imaginar. Porque quando tem as guerras, as pessoas não fazem isso que o Bert Hellinger fala aqui que precisa fazer. Quando ele diz assim, que quando dois grupos guerreiam entre si e depois tem um cessar-fogo, depois eles negociam um acordo pela paz, termina aquilo e tudo mais, eles precisariam fazer um movimento de luto em conjunto, de chorar junto pelas vítimas da guerra dos dois lados. E ele até inclusive orienta a questão da importância de serem enterrados juntos para pacificar aquele campo espiritual daquela guerra, por exemplo. E isso não acontece. Finaliza muitas vezes a guerra ali, mas não finalizou o conflito na consciência de grupo. Não houve realmente uma pacificação verdadeira no interno, só no externo. E aí aquilo fica pendente, aquilo fica latejando, e depois de um tempo, de décadas, aquela sombra, aquela raiva, aquele ódio reprimido, toda aquela questão ainda guardada, aquela vingança, em algum momento estoura de novo. Entendeu? Muitas pessoas que têm hoje, que estão nessas guerras políticas que a gente vê, se você puxar na ancestralidade da pessoa, ela está conectada com algum ancestral que esteve envolvido nessas questões. Pode puxar que acha. Pode puxar que acha. E aquilo ficou, a pessoa carrega muitas vezes a vingança, a raiva de um ancestral perante aquele grupo religioso ou político, seja o que for. Isso acontece muito. Se vocês olharem todo esse cenário do Brasil, tem muita coisa por trás aí. Muita coisa ficou mal resolvida. Muita coisa ficou mal resolvida. Por isso que tem umas linhas muito fortes da constelação atuando nessas questões maiores, para ver
colaborar com essa pacificação desses grandes movimentos também. Porque quando as pessoas estão nessa questão da boa consciência perante o seu grupo, na consciência delas, justiça é vingança. Parem para perceber o quanto que justiça na consciência de muitas pessoas é vingança, na verdade. Não precisa ser você não precisa nem pensar nessas questões maiores. Pensa nos relacionamentos mesmo, entre duas pessoas só. Muitas vezes a pessoa considera se vingar como a justiça naquela situação, né? Então trouxe o equilíbrio no mal, né? Trouxe o equilíbrio no mal, então agora está tudo certo, está justo. Mas essa é uma consciência de justiça humana. A justiça divina funciona um pouco diferente nessas questões de reequilíbrio kármico, né? Por exemplo, quando a pessoa te faz mal, aquele mal que ela te fez já está intrinsecamente vinculado a essa pessoa. Se você não fazer nada, soltar a situação, no devido tempo, o mal que ela te fez vai chegar para ela por eletromagnetismo. E assim a justiça divina será feita, sem você fazer nada. Mas é que aí muitas pessoas querem fazer a justiça, e os grupos também, com as próprias mãos. Tem que ser pela minha mão, porque o mal chegou até mim, então tem que ser pela minha mão. E aí a pessoa fica presa nisso. Muitas almas, por exemplo, a Marina, que trabalha com apometria, se você for em trabalhos em centros espíritas, trabalhos mediúnicos, tem processos ali de libertação de almas que estão presas em vingança, né, no ódio, que sei lá, vem 2.000, 3.000 anos atrás, aquela alma ainda tá presa naquilo, no ódio, obsidiando ali o inimigo. Pode ficar, o divino tem a eternidade de tempo, né? E a pessoa fica ali presa ad infinito, até soltar aquela carga. Então é algo delicado. Por isso que também, né, existem muitos trabalhos, é muito importante a gente fazer trabalho espiritual, né? Por exemplo, trabalho apométrico, de apometria é extremamente importante para a gente limpar essas coisas, porque em outras histórias nós tivemos inimigos. E às vezes eles ainda estão nesses sentimentos negativos sobre nós, né? Aliás, até um comunicado, né? A Marina, que era, né, a nossa líder da apometria no Instituto, com a gravidez, ela deu um tempo dos atendimentos, mas nós estamos com uma pessoa na equipe para isso, especializada, inclusive uma das professoras da Marina. Quem tem interesse em fazer um trabalho de apometria, para limpar campos como esse, né, de guerras antigas que a gente já teve, fazer uma limpeza espiritual mais profunda, né, ter uma pessoa responsável no Instituto para isso. Então, um recado aí para vocês, né? Extremamente competente, inclusive as apometrias que eu faço com ela. Então, quem tiver interesse, informações, depois manda mensagem, tá? Então, nós precisamos limpar essas cargas, né? Todos nós já estivemos envolvidos em guerras, né?
nos nossos processos encarnatórios. E trazemos muita coisa, ainda muitos processos que a gente vivencia na vida é para ir limpando tudo isso. Tá? Inclusive, um exemplo, muitos terapeutas que têm medo de se divulgar, que têm pavor de se divulgar, foram pessoas que foram perseguidas, né? Nessas guerras santas aí, pessoas que foram perseguidas, queimadas na fogueira e por aí vai. Aí guardam essas memórias de rejeição, de agressão, de quando compartilhavam conhecimentos esotéricos, né, místicos, de espiritualidade. Então a pessoa se esconde até hoje e nem sabe que essa é uma das memórias que está afetando a pessoa. Uma das professoras minhas, aí ela tinha toda uma linha, ela unia a constelação com a apometria também, assim, tinha toda uma linha que constelava terapeutas com essa questão, e a maioria dos casos também mostrava esse fundo, esse cenário ali por trás de resistência das pessoas. Então algo para a gente olhar, certo? E aí ele diz o seguinte: quando as pessoas que estão aí nessa boa consciência, elas santificam essa boa consciência perante o seu grupo, atacando o outro, elas santificam os ataques a pessoas que pensam ou agem diferente, em honra do grupo. Olha o quanto o processo de torcida organizada é um dos que mais ilustra isso. Vamos supor que uma pessoa é de torcida organizada e encontra uma outra brigando com uma pessoa da outra torcida ali, nem sabe o motivo. Às vezes a pessoa vai entrar ali na briga, ajudar a atacar o outro, e às vezes os dois estão brigando, não é nem por questão de time, por outro motivo, mas só por fazer parte ali do grupo, já traz esse instinto. É aí que é a questão. Esses movimentos, eles são instintivos, ativam um lado ali visceral, instintivo de sobrevivência, complicado, que domina a inteligência da pessoa. E a pessoa age como se fosse um animal, defendendo o seu bando. Defendendo o seu bando. Porque eles lutam pela sobrevivência de si por meio da sobrevivência do grupo, mesmo que faça mal a outros grupos. Mesmo que faça mal a outros grupos. Então é um tanto quanto insano a questão. E às vezes se você fazer um compilado aí da sua vida, passar um pente fino das suas questões, às vezes você pode perceber que você agiu de determinadas formas que iam contra os seus valores para você ser aceito por determinados grupos que você faz parte. Os adolescentes, por exemplo. Para perceber os adolescentes. Muitas vezes eles passam ali a pertencer a um determinado grupo na escola. Ele quer pertencer ali a um determinado grupo na escola e às vezes começam a ter comportamentos completamente complicados por causa disso. Hoje isso é muito utilizado. Essa questão, porque os negativos têm conhecimento, né, sobre isso. E hoje isso é muito utilizado
para induzir determinados movimentos nos jovens e nos adolescentes. E está sendo feito isso já desde pequeno. Na crianças e adolescentes aí, a questão da cultura woke aí, por exemplo, prestem atenção. Desde pequeno, já desde adolescente. E se você pegar a juventude, cada vez mais. E aí eles querem pertencer ao grupo e tá todo mundo envolvido ali, entra numa onda. Então os movimentos manipulativos de massa, eles começam já na adolescência. Já pega na escola. Muitos adolescentes às vezes começam a fumar, né? Beber muito, usar determinadas drogas, porque às vezes eles querem pertencer a um grupo ali dos descolados da escola ali, que tem esses comportamentos. Então é algo que precisa trabalhar nas crianças e adolescentes, essas questões, né? E também nós precisamos fazer toda uma avaliação das tradições da nossa família. Porque quando a gente fala tradição, você já pensa tipo assim, a tradição da sua família, você já pensa, sei lá, na religião da sua família, é uma tradição. Mas não é só isso. Não é só isso. Por exemplo, a minha família tem uma questão, uma tradição de se reunir para comer demais, comer exagerado, sabe? Comer demais, comer exagerado, sim, sabe? Se entupir ali até não poder mais. É uma tradição da minha família, isso. E em relação ao nosso filho, a gente quer desde cedo ajustar um pouco isso. Para ele. Inclusive se pegar as pessoas da minha família, os que são magros, você conta no dedo. Pouquíssimos. Eu mesmo lidei com obesidade desde a adolescência. Então é uma tradição da minha família se reunir para comer demais. E para fazer um movimento contra isso, nossa, é uma má consciência total. Porque negar comida, negar os doces ali é como se fosse uma desfeita. Entende? Para as pessoas. Aí você vai visitar, aí comprar um monte de coisa que está fora da sua dieta, por exemplo, e para você falar que você não vai comer uma desfeita, você está indo contra a tradição daquela família. São vários exemplos. Então você precisa olhar e perceber na sua família o que é uma tradição, que às vezes é uma onda que está te pegando, está te amarrando, te levando para resultados e um destino ali que não é o que você deseja viver de coração, mas para o pertencimento do grupo você é arrastado por aquela onda. E a má consciência traz sensação de culpa. Exatamente, Paulo. Porque tudo que abala as tradições do grupo, da família, é considerado como uma ameaça. Tudo aquilo que abala as tradições da família é considerado uma ameaça ao grupo, à consciência do grupo. Agora, por isso que as pessoas visionárias, as pessoas que vieram trazer uma nova forma de ver as coisas, um conhecimento disruptivo que derruba o castelo de carta onde todo mundo está apoiado, eles foram atacados. Abala o paradigma, abala o status quo, porque é considerado como uma ameaça.
Imagina só, por exemplo, a gente, para quem está acompanhando lá, tem aquela questão lá dos drones, né? Aquela questão das naves lá que estão sendo avistadas lá em New Jersey, lá nos Estados Unidos. Essa questão dos extraterrestres aí. Para pensar nesse sentido. Imagina que uma raça extraterrestre, independente se você acredita nisso ou não, só pensa nessa possibilidade. Imagina que uma raça extraterrestre extremamente evoluída e pacífica, que vem ajudar, baixa aqui na Terra e aparece. Só que eles, mesmo sendo humanoide, imagina que é humanoide, só que é fisicamente diferente. Então a estrutura física é diferente, mas eles são pacíficos, vêm para ajudar. Só que tem mais conhecimento. Vocês acham que eles seriam atacados ou não? Coloca no chat aí. Como que a consciência de grupo, como que a consciência do grupo, da humanidade hoje reagiria à presença do diferente, se nem entre nós, só por às vezes ter a cor de pele diferente, ser de uma etnia diferente, já tem todos os movimentos que a gente vê. Imagina como seria nesse sentido lidar com o muito diferente. O ser humano está aprendendo a lidar com o diferente. Imagina com o muito diferente. Complicado. E o que acontece nessa questão da boa consciência nas famílias? Parem para perceber isso. Quanto mais forte essa exigência de boa consciência na família, quanto mais a família tem essa coisa de seguir uma cartilha, as tradições, e todo mundo ter que se encaixar em tal modelo para pertencer, e isso ser muito rígido no grupo, e em caminhos espirituais isso acontece muito também. Quanto mais forte é essa questão, mais gera sombra. Porque aí tudo aquilo que não se encaixa vai sendo reprimido. Vai sendo reprimido. Aí vai se criando um monte de tabu, assunto que não pode falar, coisa que tem que ficar escondida para preservar essa embalagem da família ou do grupo. Aí as pessoas vão usando cada vez mais máscaras, pertencem ao grupo por meio de máscaras e não pela verdade de quem elas são. E isso gera uma pressão infinita na consciência daqueles que pertencem ao grupo. Complicado. Por isso que, por exemplo, em famílias que é extremamente dogmática e condena o homossexualismo, por exemplo. Naquela família há uma grande probabilidade de nascer um homossexual, justamente para dissolver essa rigidez, para que o amor possa fluir aonde ele não flui. E não é só nessa questão, pode ser qualquer outro tema. Por exemplo, na minha família teve uma questão da tatuagem, né? Minha mãe abominava, mas era algo que...
meu corpo, minhas regras, e eu fui contra a consciência do grupo, e foi uma fase, foi um período até reajustar ali essa minha questão de pertencimento nesse sentido, né? E tem várias outras coisas. Muitas pessoas sofrem nas famílias por causa de posicionamento espiritual. Quer seguir um outro caminho e às vezes dá muito problema ali. Por que gera uma pressão? Por que gera uma pressão nas pessoas do grupo? Entendam o seguinte, quando a gente fala sistemicamente falando, guardem esse ensinamento, ó. Se eu exijo perfeição das pessoas, ou pode ser inclusive de uma pessoa específica, principalmente se for seu pai, sua mãe, seu irmão, na família isso é mais forte. Se eu exijo perfeição, essa perfeição ela recai sobre mim. Na área de casal também isso atua muito. Se eu exijo perfeição, essa perfeição recai sobre mim. Vamos supor que você condena, né, seus pais pela forma como eles são, e você não tem a consciência que o Bert Hellinger fala de indulgência, né, de você relevar mais facilmente as coisas, perdoar as coisas mais facilmente. Não, você exige perfeição das pessoas que se relacionam com você. Essa perfeição que você exige do outro, ela vai recair para você infinitamente. Aí você vai se tornar uma pessoa tensa, você vai se tornar uma pessoa com nível de autocobrança infinito, você vai se tornar uma pessoa onde nada tá bom, você não gosta de nada que você faz, você vai ser um ditador consigo mesmo também. Principalmente quando isso é pela nossa família. Quando você libera, por exemplo, os seus pais, os seus familiares da necessidade deles serem perfeitos para você amar eles, isso também dá um alívio na sua consciência. Porque a nossa consciência ela busca essa congruência. Então, se você é infinitamente exigente ali de perfeição com essas pessoas, isso vai te perseguir. Você também vai ficar o tempo todo em alerta para não ser daquela forma. E aí qual que é o problema em relação aos pais? Nós já somos igual aos nossos pais. Já está em nós. Mesmo que seja em potencial. Mesmo que você ainda não tenha expresso aquela característica que você não gosta ali dos seus pais. Mas está dentro. Está dentro, nem que seja em potencial. Não tem como, nós viemos deles. Né? Nós viemos deles. E existe também nessa questão de pertencimento aos grupos a questão que ele fala de superioridade por pertencer. Parem para perceber. Às vezes a pessoa começa a pertencer ali a um determinado grupo e só por pertencer àquele grupo, acabou de começar a pertencer àquele grupo, já começa a se sentir superior. Começa a se sentir superior perante as outras pessoas. Vamos supor, se tornou, sei lá, passou a pertencer à classe médica. Pronto, já pode entrar numa superioridade por pertencer. Aí vamos supor que essa pessoa começa a divulgar conhecimentos que vão contra essa consciência de grupo dos médicos. Ela vai passar a se sentir como traidor.
o traidor do grupo que ela faz parte. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Um outro trabalho que eu prestava, de outro tipo de trabalho que eu fazia antes de ficar 100% com o Instituto, nossa, quando eu pertencia lá, eu era o herói, né? Que fazia as coisas adequadamente, certinho, dava resultado e tudo mais. Depois que eu anunciei que eu ia sair, só anunciei que eu ia sair, não fiz nada de errado. Que eu senti que eu tinha que seguir um outro caminho e tudo mais. Nossa, virei o vilão, virei o traidor, ou que vira as costas. Infelizmente, existe só por você escolher deixar de pertencer, você já virou o inimigo. Isso atua na consciência das pessoas. Uma empresa que você faz parte, você fez tudo certo, saiu pela porta da frente, deixou tudo bonitinho, não errou em nada, não foi honesto, tudo. Não, porque decidiu abrir seu próprio negócio ou recebeu uma proposta melhor de trabalho que a outra pessoa não conseguiu cumprir, pronto, já é o traidor, já virou inimigo, porque o ego, ele atua com essa questão de nós versus os outros. O ego tem esse instinto, nós versus os outros. E quando o outro é classificado como o outro, que não faz parte do nós, ele já recebe uma rotulação inconsciente e instintiva de perigo. Inconsciente e instintiva de perigo. E aí as pessoas daquele grupo já atuam para rejeitar aquele que pensa diferente, que age diferente, que se veste diferente. Enfim, são muitos motivos. E se a gente não para observar esses movimentos, os grandes conflitos começam em nós. Os grandes conflitos começam em nós. Vocês sabiam que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou os movimentos que vocês enxergam ali de conflitos grandes, vocês sabiam que eles foram iniciados por poucas pessoas? Pouquíssimas pessoas. Às vezes é até uma questão entre duas pessoas exclusivamente. Iniciam uma guerra gigantesca por uma questão. É só vocês assistam os filmes, esses filmes de Idade Média. Às vezes tem uma guerra gigantesca ali que é uma rixa entre duas pessoas de famílias diferentes. Então, nós precisamos ter essa consciência de que a paz começa em nós. Começa em nós. A paz do todo, a paz grande da humanidade começa em nós. Até porque quando você passa a estudar esses movimentos de campo sistêmico, de consciência coletiva, por exemplo, vocês sabiam que vamos supor que você, como indivíduo, você fica emanando um ódio. Você fica emanando um ódio constante. Você sabia que essa energia de ódio, ela vai para a consciência coletiva ou da sua família tem mais influência ainda. Essa consciência de ódio vai para a consciência familiar ou para a consciência coletiva humana. E alguém pode sintonizar com essa carga de ódio e às vezes atacar, agredir uma pessoa com base nessa energia que você gerou. Sabia disso? Na nossa família isso tem mais força ainda. Você fica nutrindo
essa energia, às vezes essa energia vai ser sintonizada por outra pessoa e a outra pessoa pode fazer algo negativo com essa energia que você está alimentando, que você está criando. A Flá colocou ali, passei por isso, uma sociedade na família. Quando decidi sair foi o caos, porque negócios familiares são complicadíssimos. A minha família tem um negócio familiar, um buffet, e é fonte de conflito na família o tempo todo. Já faz décadas. Porque é muito difícil, as pessoas têm que ser iluminadas, ter muito discernimento para não misturar as coisas. Sempre mistura as coisas. E aí o campo da família afeta no trabalho, e o campo do trabalho afeta na família. É complicadíssimo. Porque aí a família, nesse caso, projeta que você não saiu só do negócio, você foi contra a família, contra o pertencimento na família. É bem isso que acontece mesmo, Flaiane. Por causa dessa questão da consciência de grupo, boa e má consciência. Tem alguma coisa que você está pensando, tem alguma coisa que vocês estão pensando em realizar na sua vida? Algum resultado que você quer atingir? Você está sentindo alguma má consciência em relação aos grupos que você faz parte? Uma culpa, um peso, um medo de perder o pertencimento? Observa isso, porque se você não faz aquilo que você quer de coração por causa disso, você está sendo um escravo do sistema que você faz parte. E precisa ter coragem para encarar isso. Por exemplo, para ficar 100% no instituto, eu precisei desfazer 2 sociedades. Para mim, foi complicado, porque eu estava muito envolvido no pertencimento dos grupos ali que eu fazia parte profissionalmente. Foi um ano. Um ano de processo de explicando para as pessoas que eu não tinha nada contra, eu não estava indo contra, não tinha nada contra os lugares, é porque simplesmente eu estava seguindo, tomei consciência e estava seguindo o meu coração, no meu caminho. E você precisa batalhar o tempo todo contra essa coisa de rejeição, de querer ser aceito pelas pessoas. Quanto mais você quer ser aceito pelas pessoas e pelos grupos que você faz parte, mais você se desvia do seu caminho, tá? Mais você se desvia do seu caminho. A Aline falou, eu quero sair da religião da minha família. Aí, religião da família tem umas informações, uns detalhes um pouco diferentes que eu vou explicar. Não sai porque senão todos vão me matar socialmente. Aí qual que é a questão, Aline? Religião, a nossa religião é uma tradição que a gente herda. Não tem como, digamos assim, espiritualmente falando, não tem como você sair da religião da sua família. Da mesma forma que não tem como você sair da sua família. Você pertence a uma egrégora espiritual por causa disso. Não tem jeito. Você sempre vai estar dentro dessa influência. Qual que é a religião? Se você puder compartilhar aí. Então entenda assim. Da mesma forma que como família a gente pertence à nossa família, não tem como sair, da religião que a gente herda da nossa família, espiritualmente também, sempre vai haver um vínculo. E não é à toa. Por isso que você nasceu nessa religião. Já tem um porquê de você nascer nessa religião. Tá? Aí acontece o seguinte. Você precisa... Aí você tem que diferenciar o que é
mundo interno. O que é mundo interno? De mundo externo. No seu coração, no seu mundo interno, você precisa reconhecer, assumir, agradecer e entender que essa é a sua religião. Essa é a tradição da sua família, respeitar as crenças deles, respeitar o caminho deles, sem querer mudar eles, sem querer dizer que está errado, nem nada. Dizer isso no seu coração e assumir. E absorver aquilo que você considera que tem de essência positiva, que faz sentido para o seu caminho. O restante você filtra. Aí no seu posicionamento externo, você pede licença ou se posiciona de que alguns comportamentos não fazem sentido para você, entendeu? E inclusive espiritualmente você se conecta com essa egrégora e diz que você reconhece, que faz parte, porém que pede licença para estudar outros conhecimentos e tudo mais. A nossa religião, ela é herdada. O nosso caminho espiritual, ele é escolhido. Então, como religião, por exemplo, eu sempre vou ser católico, não tem como. É uma consciência de grupo que espiritualmente eu estou conectado, pelo meu nascimento, pela família que eu pertenço. Porém, de caminho espiritual, hoje eu estou mais embasado em outro caminho, por escolha. Mas respeito, sigo algumas coisas que eu considero que faz sentido para mim, que eu gosto e tudo mais, e me relaciono. Porque entenda o seguinte, como seus pais são dessa religião, o fato de você tomar essa religião no seu coração tem a ver com você tomar os seus pais, entendeu? Mesmo que você não siga no mundo externo. É um lugar de respeito no seu coração, entendendo que faz parte e que de alguma forma cumpriu ou está cumprindo algo. Conseguiu entender a diferença? Afastada no mundo externo, comportamental, escolhas, práticas, caminho. No seu coração precisa dar um lugar de respeito e importância. Quando você faz isso, você vai perceber que a liberação no externo ela vai ser mais fácil do que se você exclui, condena, rejeita no seu coração. Beleza, pessoal? Aí o que acontece, a coisa do externo? Para finalizar aqui, ó. O Bert Hellinger, ele diz o seguinte: em nós, por um tempo, parem para perceber, por um tempo as pessoas precisam seguir o que se chama de ordem exterior, e que tem a ver com a consciência dos grupos também. O que é ordem exterior? A pessoa está muito presa a regras, a mandamentos, a leis, muitas vezes do grupo que ela faz parte. Por exemplo, né, Aline? No momento de consciência dos seus pais, eles dependem dessa ordem exterior que vem dos mandamentos da religião, do grupo. É a fase atual deles. Para depois eles conseguirem migrar, pode ser nessa vida ou não, depois eles conseguirem migrar para o que a gente chama de ordem interior. É quando você não mais depende de regras externas. Você segue a sua intuição. E é quando você avança na sua espiritualidade. E você não depende de mandamentos externos para você, sabe, seguir o seu caminho em direção a Deus, para você ficar na linha em determinadas questões.
E entendam o seguinte, que isso é um processo gradativo. Normalmente a pessoa inicia pela fase de negação, por exemplo, o ateu, que se você parar para perceber, o ateu também ele está seguindo uma ordem exterior, que é o quê? Com base na ciência. Ele tem fé em alguma coisa, ele está seguindo alguma coisa, não tem como ele não seguir nada ali. Para depois migrar para seguir o nosso coração, seguir a verdade que já está dentro de nós ali gritando. Mas para isso, vai precisar, são etapas do caminho. Etapas do caminho. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live de hoje do Clube do Livro, né, com base nesse livro aqui. E espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira, 7h15, próxima live do clube com Desperte o seu gigante interior de Tony Robbins. Vamos falar sobre construção da nossa identidade, que é um dos capítulos mais importantes, ok? Esse Clube do Livro 2.0 é essa terça e quinta dessa semana e terça e quinta da semana que vem. Depois encerra, são as últimas lives desses livros, dessa edição. Para depois, em breve, a gente começar o Clube do Livro 3.0. Então aproveitem essas lives para a gente fechar aí os ensinamentos de capítulos muito importantes. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês nas próximas. Até mais.